Alô, minha gente, um abraço a todos vocês, aqui no canal do Dito Lopes no YouTube, bater um papo, né? Falar o que é que eu penso, o que é que eu acho do que tem acontecido aí com o Bahia e com Vitória. Aliás, eu gravei anteontem um vídeo do Bahia, do jogo do Bahia contra o Atlético de Alagoinhas, e ontem gravei também um vídeo do jogo do Vitória, do empate do Vitória contra o ABC. E muita gente me pediu para que hoje eu fizesse um vídeo, né? Muita gente me perguntando qual a solução, o que é que eu faria. Gente, primeiro assim, eu não estou lá dentro, eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei o trabalho que é realizado no dia a dia nas duas equipes, só que alguns detalhes, com a experiência dentro do futebol, eu comecei a jogar futebol, eu comecei no futebol com 14 anos de idade, estou com 57, então lá vão 43 anos dentro do futebol. O futebol, ele tem um princípio, né? Ele tem um básico, quando você aprende o futebol. Hoje em dia é muito mais difícil, né? Você não vai aprender isso que eu estou falando aqui numa faculdade, num curso, você não vai aprender. Você vai aprender uma coisa ou outra. É interessante aprender quando você está começando no futebol, você já ter as pessoas com experiência dentro do campo, que aí ele ensina o que é o básico tático, o básico de fundamentos, né? De como tratar o atleta de futebol, o ambiente do futebol, como tratar. Então isso tudo tem um básico. O resto você vai aprendendo no dia a dia. Gente, o futebol você aprende a cada dia. O futebol não fica pensando que você já sabe tudo hoje. Amanhã você já vai saber alguma coisa diferente, né? Já vai evoluir para alguma coisa. Por quê? Principalmente aqui no Brasil, nós temos um futebol atrasado em relação à Europa. A Europa está há muitos anos na nossa frente em todos os sentidos. A nível de treinamento, tem muita coisa da Europa que não chegou aqui ainda, sabe? Não só a questão de trabalho, né? Ideia de trabalho, não só isso. Equipamentos, materiais, né? Nós não temos isso aqui. Hoje o jogador de futebol na Europa, ele com 13 anos de idade, 12, 13 anos, já é ambidestro. O garoto já chuta bem com as duas pernas. Existem equipamentos para ajudar nessa evolução. Porque é inadmissível hoje no Brasil o jogador chegar com 20 anos de idade e só chutar com a perna direita, e só chutar com a perna esquerda. Mas não pode mais, o futebol evoluiu demais, não comporta mais amadorismo. Então, tem o básico do futebol, né? Como você fazer uma linha, primeiro você tem as regras do futebol, aí como você fazer uma linha, sincronizar a linha. Essa semana eu ouvi um comentarista falar assim: mas o Bahia está tomando muito gol porque tem que ter uma sobra ali atrás, o zagueiro fica do lado do outro. Não existe mais sobra de zagueiros no futebol. Então é isso que eu estou falando. Ou você aprende o futebol como tem que ser jogado. Como é que você vai fazer sobra no futebol se você está jogando futebol compactado? Que, aliás, muita gente fala futebol apoiado para querer ser diferente, para tentar passar para as pessoas que sabem mais do que outras. Não é assim. Futebol compactado, futebol juntinho, futebol apoiado é a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho 10 adversários no meu campo quando eu estou na defensiva, como é que eu vou fazer linha de impedimento, como era na época que eu jogava, eu era zagueiro? Você tinha que dar 3, 4 metros de distância do zagueiro que ia atacar o atacante, né? O zagueiro ia marcar o atacante, você tinha que ter uma sobra. Claro, porque o futebol era retrógrado, era devagar, não tinha dinâmica, não tinha intensidade. Os zagueiros ficavam lá no seu campo de defesa. Hoje, os zagueiros atacam também. E eles, obrigatoriamente, quando o time está atacando, o time deles, eles passam da linha do meio de campo. Então como é que vai ter sobra? Se você tiver sobra, vai ter quebra-linhas, né? Você vai estar dando condição ao atacante adversário o tempo inteiro. Então tem alguns detalhes básicos que você tem que aprender, mas no dia a dia você tem que estar ligado no futebol, porque coisas estão acontecendo. E aí vamos para Bahia e Vitória. Qual a grande deficiência do Vitória? O meio de campo do Vitória não marca ninguém, gente. Aliás, não há um meio de campo, não marca ninguém. O time do Vitória não marca ninguém, né? Deixa o adversário jogar, apenas cerca. Imagine você ter 10 jogadores adversários no seu campo e você ter 4 ou 5 jogadores que não marcam. Você vai tomar gol, você vai tomar sufoco. Por isso que o Vitória tomou gol, se eu não me engano, quase todos, ou quase não, em todos os jogos que jogou nessa temporada. Então precisa arrumar, precisa sincronizar. O Bahia, o que acontece com o Bahia? O Bahia está mal na finalização. O Bahia não consegue finalizar. Os zagueiros estão
fora de sintonia, fora de sincronia. Precisa ajustar isso. E como é que ajusta, minha gente? Só tem um jeito: treinando. Mas treinando de uma maneira que você realmente tira a deficiência. O Vitória cansa no segundo tempo. Como é isso, cansa no segundo tempo? É a preparação física? Eu não acredito nisso, porque hoje está tudo interligado. Preparação física, preparação técnica com preparação tática. Hoje se trabalha com jogador de futebol, a parte física, com bola. Não se trabalha mais sem bola. Então, o que tem que se fazer naquilo que se percebe no Vitória no segundo tempo? Um desgaste do jogador. Você trabalhar sem oxigênio. Como é que trabalha sem oxigênio, gente? Gente, eu estou só dando ideia, viu? Não sou preparador físico, mas eu estudo. Eu estou ligado no que acontece no Brasil e no mundo sobre futebol. Você vai para campo e você trabalha dinâmica e intensidade junto com a parte tática com o jogador, até ele não ter mais ar dentro do treinamento, sabe? Quando ele está muito cansado, o coração está num batimento muito forte, você continua o treinamento. Porque só assim, dentro do campo, ele vai sentir e vai conseguir continuar, tá? Então é assim que se trabalha hoje, no desgaste do atleta lá dentro de campo. Aí vem as desculpas, né? Uma hora até que é válida a desculpa e a gente entende, compreende. Mas são muitos jogos, um jogo atrás do outro. E quando não tem o jogo, por que não faz isso? E por que não dá o descanso ao jogador necessário, né? Até em um jogo, vou poupar aqui. Poupa e leva para o treino, então, para treinar, para fazer, para tirar a deficiência do atleta. Erra-se no treino para não errar no jogo. Então, todas essas deficiências têm que ser corrigidas dentro do treinamento. Outro fato, né? A questão de reformulação do elenco, né? De contratar reforços para o time. Não contratações por contratações. Por exemplo, técnico do Bahia deu uma última entrevista em coletiva dizendo que o Bahia está tentando contratar jogadores, mas o Bahia está trazendo jogadores de mais qualidade, e para trazer jogadores de mais qualidade demora-se a negociação, é muito mais difícil, claro, o jogador é mais caro, está saindo de um time de uma qualidade melhor, então é difícil mesmo, mas é para ontem, tem que contratar, está visível que o Bahia precisa de contratações, de reforço, porque o Bahia tem condição, tem dinheiro para isso, e é hora de trazer, de reforçar agora, no Campeonato Baiano, no Campeonato do Nordeste, para chegar no Brasileiro bem. Do lado do Vitória, o diretor de futebol do Vitória falou: o Vitória não precisa de 2, 3 jogadores não, precisa de 10, e é verdade, a gente está vendo isso, que o Vitória precisa de contratar. O Vitória é mais difícil porque não tem dinheiro, mas tem que se arrumar uma maneira de contratar jogadores, que não pode ficar do jeito que está aí, sabe? São 2 elencos, e foi visto isso agora do lado do Bahia, no jogo contra o Fortaleza, ficou muito claro a superioridade do Fortaleza junto ao Bahia, e o Vitória, que nem no Campeonato Baiano consegue apresentar um grande futebol, porque não é só a parte tática, é a parte técnica, é o psicológico. O Vitória já vem assim há muito tempo e não consegue se tirar um ranço, né, dessa coisa do Vitória, que não consegue fazer bons jogos, não consegue fazer uma competição de qualidade. Então, o que a gente tem visto aí nos 2 times são torcedores chateados, revoltados. Veja que o torcedor do Bahia começou lotando o estádio, numa expectativa muito grande de um grande futebol. Começou até assim, começou bem, mas depois desandou e o Bahia não conseguiu jogar mais futebol. Vitória não, Vitória já vem assim desde a Série C, apesar de ter subido, mas não apresentava um futebol de qualidade. E volta aquele papo meu, né? O treinador de futebol, ele pode não ganhar títulos com esse time que o Vitória tem elenco, mas futebol o time tem que jogar bem, tem que ter uma sincronia, tem que jogar organizado. Eu acho que o trabalho do treinador de futebol é dar uma cara, ter uma ideia do futebol que ele quer, colocar em prática esse modelo de jogo dele, fazer os jogadores entenderem aquilo e dentro do jogo, né, que é o resultado final, que tem que mostrar para todos nós que faz um grande trabalho. Então, gente, é o treinamento, é a correção dos erros, é o plano A, o plano B, o plano C que se coloca dentro de campo, porque às vezes aquilo que você tramou, aquilo que você pensou e colocou no jogo não deu certo. Ali mesmo no jogo você já tem que ter treinado com os atletas para que eles modifiquem aquilo que não está dando certo no jogo, porque o adversário também está lá e está estudando você. Isso tudo a gente precisa ver e a gente não tem visto dentro do nosso futebol. Precisa melhorar muito de um lado e do outro, precisam contratar, reforçar os times para que eles possam fazer
grandes competições. Grande abraço para vocês, um ótimo carnaval, que Deus abençoe a todos. Grande abraço.